Hoje com o pastor Joseph Prince. Na semana passada eu falei sobre como todos nós estamos numa prisão chamada justiça, ok? E o fato é que do lado de fora, na verdade, é prisão. Do lado de fora é escravidão. Do lado de fora está todo tipo de terríveis maldições que veio sobre a humanidade desde que Adão caiu. É um mundo caído, desde que Adão pecou, esse mundo caiu, e quando Deus olha, Deus se entristece porque não queria isso. Você não pode perguntar por que existe sofrimento, tragédias e tsunamis, por que existem vulcões e terremotos, sem fazer a pergunta, por que a terra geme? Mas glória a Deus, Jesus está voltando, e Ele vai consertar aquilo que o primeiro Adão estragou. Certo? E a terra, durante o seu reinado, nunca vai experimentar pobreza. Bono vai perder seu trabalho. Certo? Ninguém vai precisar acabar com a pobreza, ninguém vai precisar acabar com as doenças, nem teremos hospitais. Por quê? Porque Jesus Cristo, o último Adão, vai consertar tudo. E você vai ver como que a terra vai ficar quando Deus reinar aqui. Mas até lá, a Bíblia diz que podemos orar e afetar as situações. Podemos orar por desastres vindouros e evitá-los. Certo? Podemos orar para Deus proteger a nação onde moramos. E olha, eu te digo, igreja, você tem influência e poder com Deus. Porque Deus ouve suas orações, amém? Por quê? Porque você é a justiça de Deus em Cristo. Olha aqui em Romanos capítulo 4, vamos falar deste assunto. E aqui diz, mas aquele que não pratica, não age para ser aceito por Deus. Não faz nada para ganhar pontos com Deus. Não faz nada para se tornar um justo, ok? Ele não faz isso, porque essa pessoa sabe que não importa a sua performance, porque através disso ela não vai ter a santidade que Deus mesmo tem. Quando Deus diz, sede santos porque eu sou santo, qual homem, qual mulher pode chegar a este nível? Se você acha que pode, você está pensando muito pouco sobre Deus. Amém? Se você tem um conceito certo, você vai dizer, quem é que pode atingir o nível perfeito de santidade? Certo? Mas a Bíblia diz que não é nem para tentar. Em vez de tentar, o que você faz? Você não pratica, você não age, mas crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé, esse tipo de fé, é imputado por Deus como justiça. Deus diz, quando eu encontro essa fé, eu tratarei este homem como se fosse justo. Eu tratarei aquela mulher como se ela fosse justa. Que tipo de fé que Deus imputa como justiça? Aquele que não pratica ou trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. E muitos de nós pensamos que Deus justifica ou torna justo o crente. Não precisa ter fé para isso. Tem que ter fé para crer que Deus justifica o ímpio. Mas como pode um Deus santo e inflexivelmente justo e santo Deus justificar o ímpio? Como Deus faz isso? Como ele torna justo o ímpio? Existe e deve existir um fundamento próprio e justo. E este fundamento é a cruz. Porque lá na cruz, este Deus Santo pegou os seus pecados e os meus pecados e os colocou sobre Jesus. A sua justiça inflexível e a sua perfeita santidade liberou toda a sua ira justa e vingança santa contra todos os nossos pecados. E ele enviou o seu Filho para que o seu Filho carregasse todos os nossos pecados. E porque os nossos pecados foram punidos, os nossos pecados foram julgados, a santidade de Deus hoje, escute isso, não pode te punir. Porque se Deus te punir pelos mesmos pecados que ele puniu Jesus, que levou seus pecados, isso é injusto. Porque isto é o mesmo que dizer que pode julgar o mesmo crime 2 vezes. A lei da dupla punição, o mesmo pecado, não pode ser julgado 2 vezes. E todo o povo diga, uma vez no corpo daquele que me substituiu no Calvário e depois no meu corpo. Deus não pode fazer isso. E para todos os que creem em Jesus, Deus diz, eu sou justo, baseado no que Cristo fez, em nunca te ver nos seus pecados, porque eu vi os seus pecados no corpo do meu Filho. Então hoje os meus olhos santos vê somente a amabilidade e a perfeição do meu Filho amado. É assim que Deus te vê, igreja. Porque, escute isso,
Esta é a essência do Evangelho. Aleluia! Amém? E muitas vezes falamos sobre justiça pela fé e ainda alguns não entendem. Agradeço a Deus por Davi. Davi descreve a justiça sem obras, a justiça sem trabalho. Você quer ver? Em Romanos 4, Davi disse assim, no verso 6, assim também Davi declara, diga declara. O que é declarar? Isso quer dizer falar em detalhes, certo? É uma elucidação, certo? Você menciona as diferentes partes e componentes da bem-aventurança. Davi declara bem-aventurado, e essa palavra bem-aventurado aqui no grego está no plural, bem-aventuranças. Ok? Deus não só te abençoou, mas te deu bem-aventuranças. Amém? Não é bem uma aliança. Se você precisa, então receba. Assim também, Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, sem trabalho algum. Você quer ouvir como ele descreve este homem? A quem Deus imputa a justiça sem as obras. E olha isso, Deus imputa a nós, você e eu, porque este homem fala de nós. Nós somos ele, ok? Deus imputa a você justiça sem as obras, sabe por quê? Porque Deus imputou a Jesus os nossos pecados sem as suas obras pecaminosas. Para que ele possa imputar justiça sem as obras para você. Vou repetir. A razão de Jesus se tornar pecado na cruz foi porque Jesus imputou, colocou na sua conta os seus pecados. Mas sem as suas obras pecaminosas, ele não pecou. E da mesma forma, Deus imputa a justiça de Jesus para nós sem as nossas obras perfeitas, sem as nossas obras justas. Posso ouvir um amém? Você entendeu? Certo? Agora ele vai declarar, olha a descrição. Verso 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Você sabe que você é abençoado porque os seus pecados são perdoados? Passado, presente e futuro. Amém? Ah, pastor Príncipe, você não deve falar isso. Olha, igreja, não tente ser um policial de Deus. Não tente dizer, se pregar assim, o povo vai pecar. É assim que você pensa com a sua mente carnal. Sabe o que Jesus disse? A quem muito é perdoado. Se você souber que é muito perdoado, você vai me amar mais, Jesus disse. Mas por que não pregamos a verdade? Não tem nenhuma resposta dessa verdade. Você entendeu? Olha, Jesus disse, ou a Bíblia diz, que somos abençoados porque os nossos pecados são perdoados. Número 2, não se esqueça, são bem-aventuranças, mais do que uma. Número 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. No original diz não deve. Vem do grego de duas palavras, omei. E se você usar uma, já basta, porque é não. Não. Se usar os dois, é um duplo negativo. Se torna um duplo negativo, um forte negativo, quer dizer bem-aventurado o homem que crê em Jesus, bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca deverá, em caso algum, imputar pecado. Você me ouviu? Deus não vai imputar pecado a você. Mas isso quer dizer algo quando você peca ou não peca? Eu sei. Isto é algo muito profundo. Certo? Nós queremos pensar muito antes de responder. Aprendemos na palavra de Deus que se respondermos muito rápido, certo, a uma pergunta difícil, você vai parecer um tolo. Mas não é difícil, deixe-me perguntar. Quando este verso aqui faz sentido algum? Quando você peca ou quando não peca? É lógico. É quando você erra, quando você peca, porque quando você não peca, como Deus vai imputar pecado a você? Certo? É quando você erra, quando peca. Você é abençoado porque Deus não coloca esse pecado em você. Por que Deus não se importa? Vou te lembrar mais uma vez. É precisamente porque Deus já imputou este pecado sobre Jesus e puniu aquele pecado. Então a sua parte é sempre voltar à cruz. Se lembrar daquilo que aconteceu na cruz. Isso vai produzir uma vida de libertinagem? Não, Senhor. Uma crença certa sempre vai produzir viver certo. E toda a igreja diga... Amém. Olha, o fato é este. Se não entendermos isso, não tem como viver a vida cristã. A vida cristã é a vida mais elevada. É a vida celestial. Muitas pessoas falam sobre imperativos, exortações, comandos. Ah, pastor Príncipe, você tem que falar para as pessoas sobre os imperativos e mandamentos e tudo mais. Mas não entendem as verdades posicionais, os indicativos, certo? Quem você é em Cristo, sua riqueza em Cristo, certo? Tudo aquilo que Deus deu para você em Cristo.
Isso sempre tem que vir primeiro. Você vê as cartas de Paulo, você vai ver que ele fala sempre as riquezas de Cristo nos primeiros capítulos. Depois ele fala sobre o caminhar com Cristo. E depois ele fala da batalha espiritual, por último. Mas nós colocamos a batalha primeiro, caminhar em segundo e a riqueza por último. Ok? Você precisa saber quem você é antes de fazer quem você é. Certo? Tem que saber quem você é. Você é justo, santo e inculpável em Cristo. As suas atitudes não mudam quem você é em Cristo. Um dos maiores perigos, um dos maiores erros, eu deveria dizer, no cristianismo hoje, é medir a nossa vida, escute isso, certo? Ou melhor, medir a nossa posição em Cristo. Desde que essa posição esteja firmada nos nossos corações, somos justos, somos santos, inculpáveis, isso deve ser a maior certeza em nós. Sabe por quê? Porque no coração de Deus, isso é uma absoluta certeza. Se isso não está firme no seu coração, você vai medir a sua posição pelas suas obras. E é algo perigoso. Deus quer que você viva medindo as suas obras pela sua posição. Está me ouvindo? A sua posição diz que você é justo, santo e inculpável. Amém? Olha, e se eu sou rico? Se eu sei que eu sou rico, ok? Quando eu faço cheques, eu faço sem medo. Posso fazer com espírito de generosidade. Amém? Mas se eu não sei quão rico eu sou, eu vou ficar com medo, eu vou ficar restrito de como eu faço os meus cheques. E na verdade eu não tenho certeza se as minhas economias, certo? Tem esse dinheiro disponível. Eu vou sempre hesitar antes de fazer um cheque. Mas se você sabe que é rico, certo? Quantos sabem que em Cristo somos todos ricos? Eu não estou falando de dinheiro, estou falando que em Cristo todos nós somos ricos com todas as bênçãos e com a herança de Deus. Se você não souber quem você é em Cristo, você não pode caminhar de forma digna. Você tem que saber quem você é, sua riqueza, antes de caminhar. E é por isso que tem frases como essa na Bíblia. Se ressuscitaste com Cristo, olha bem, sua posição, então fazei morrer as suas obras na terra. Você entendeu? Olha Jesus, a Bíblia diz que Jesus, sabendo que veio do Pai, sabendo que ia para o Pai, isso está em João 13, Jesus sabendo, diga sabendo, que o Pai o deu o quê? Quantas coisas? E que veio de Deus, estava indo para Deus, ele sabia de onde tinha vindo e para onde estava indo, ele sabia o que tinha, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou uma toalha, cingiu-se e lavou os pés dos discípulos. A chave para o serviço, a chave para ser um servo, é saber quão rico você é. Só aqueles que sabem quão ricos são em Cristo podem servir. Está me ouvindo? Pessoas inseguras são orgulhosas. Pessoas seguras, que sabem quem são e o que têm em Cristo, podem servir. E não vão servir ao ego, não vão servir ao dinheiro, mas vão servir ao Senhor. Amém, igreja? A Bíblia nos diz que havia um homem chamado Balaque. Ok? Balaque era o rei de Moabe. Nos dias atuais, a área do Jordão, naquele lugar. E Balaque tinha medo dos filhos de Israel, quando não deveria estar, porque os filhos de Israel tinham saído da terra do Egito, e Deus os levou por um caminho longo, porque Deus não queria desencorajá-los por causa dos inimigos no caminho curto, então Deus os levou pelo caminho longo, pelo Jordão. Muitos de vocês já foram a Israel, por Jordão. E agora eles estavam na terra de Moabe, antes de atravessar. E o rei de Moabe era tão tolo que a melhor coisa era deixá-los atravessar. Não estavam na sua terra, estavam indo para a terra prometida. Em alguns dias teriam atravessado. Mas olha o que ele disse. Números 22. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Eu vou te mostrar onde foi isso, porque mais tarde você vai ver. E voltaremos ao texto depois. Campinas de Moabe. Onde era isso? Campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó, antes de atravessarem o rio Jordão. Ok? Mais tarde vamos ver porque esta frase é muito importante. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Quando eu li isso, Deus disse, este foi o problema do rei. Ele viu o que Israel tinha feito.
Ele nunca viu o que Deus tinha feito por Israel. Amém? E o problema com este rei foi porque ele viu o que Israel tinha feito em vez de ver o que Deus tinha feito por Israel. Ok, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Olha o que ele fez. Ele contratou um sábio profissional. Seu nome era Balaão. Balaque disse, olha, eu vou dar para ti ouro e prata, e você amaldiçoa este povo, porque eu sei que quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Mas não se esqueça, este é o povo de Deus. Um povo a quem Deus tinha abençoado. Obviamente, ele não amava a Deus, ele amava o ouro e a prata que o rei tinha prometido a ele. E ele foi então amaldiçoar o povo de Deus. Deus permitiu que ele fosse e disse, vou colocar as minhas palavras na sua boca, você não pode amaldiçoá-los. E ele ficou numa montanha e já ia amaldiçoar Israel lá embaixo. Eu amo essa parte por causa dessa frase, do topo da montanha, eu o vejo, de forma coletiva, ele, Israel. E ele disse, já ia amaldiçoar. E Deus transformou a sua maldição em bênção, dizendo, através da boca do profeta Balaão, como amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Você é abençoado. Amém? E ele olhou e disse, Israel habitará sozinho, sem ser reconhecido pelas nações. Sabia que isso é verdade até hoje? Israel, como nação, é muitas vezes mal interpretada. Nesta próxima terça da semana que vem, vai ser o ano novo deles, Rosh Hashanah. Como nação, eles tentaram até deixar a sua terra. Tentaram até eles mesmos serem assimilados por outra cultura das nações. Mesmo assim, algo acontecia, perseguição e tudo mais, e não eram reconhecidos pelas nações. E eu quero te dizer isso. Este povo, o povo judeu, que é uma minoria, tem muitas invenções, muitas descobertas na ciência, muitas canções lindas, muitas ideias lindas, criativas têm saído desta pequena nação, porque Deus os abençoou. Sim, eles estão cegos quanto a Jesus Cristo, momentaneamente. Um dia o José Celestial voltará aos seus irmãos e vai dizer, eu sou aquele que vocês venderam, e os seus olhos se abrirão. A única diferença é que José foi fazer o bem para os seus irmãos, sem saber que eles o venderiam. Vem aqui que vamos te vender. Imagina se falassem isso. Certo? Mas Jesus veio à terra sabendo. José não sabia. Jesus veio sabendo que ia ser rejeitado, açoitado, sua barba arrancada. Ele seria açoitado e seria crucificado. E ainda veio, porque ele te ama. E ele me ama, amém? E um dia este amor que Deus tem por Israel vai entrar na sua plenitude, porque Deus prometeu 2 sementes. Na semente com S maiúsculo. Certo? Deus prometeu a Abraão, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Esses são todos nós, o Israel espiritual. Somos como as estrelas do céu celestiais. E também como a areia do mar natural. Este é Israel. E destas 2 sementes de Abraão, em uma semente Cristo, tem vindo toda sorte de bênçãos para o mundo. Amém. Por onde o povo de Deus passa, mulheres são respeitadas, o cavalheirismo nasce, escolas educacionais são abertas. É sempre para a melhoria e benefício da humanidade, por onde o povo de Deus passa. Ainda tem gente que fala contra nós. Tem pessoas, não os vemos, se escondem atrás das rochas, certo? Falando contra você. Talvez são seus colegas, certo? E eles têm inveja de você ou não gostam de você porque você é um crente. O que vai acontecer? Eles podem contratar um feiticeiro profissional para te amaldiçoar? Bruxas para baterem com uma vara no chão. E então, aquela bruxa vai espalhar todos nós. Sabe? Ok, nada contra esses filmes. Talvez eu toquei aqui em algum filme, mas tudo bem. Alguns amam esses filmes, sabe? Mas, olha, por algum tipo de mágica, podem essas pessoas que são feiticeiras e o seu feitiço prevalecer contra o povo de Deus? Vamos ver então o que aconteceu quando Balaque viu que em vez de amaldiçoar o povo de Deus, certo? Ele abençoou o povo de Deus dizendo, como eu posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Ele levou, sabe, Balaque levou o profeta chamado Balaão para um outro lugar. E neste lugar alguns aqui já foram, no Jordão. Foi o último lugar de Moisés, o Monte Nebo, certo? E o topo dele era Pisga.
Ok? E a Bíblia diz assim, o levou consigo ao campo de Zofim, que quer dizer vigiadores. Interessante porque de lá dá para vigiar toda a terra de Israel e também o Jordão. Ao cume de Pisga, que quer dizer pesquisar em hebraico. E edificou 7 altares e disse, talvez daqui deste ângulo você pode amaldiçoar melhor. Ok, você não pode amaldiçoá-los dali, mas talvez pode amaldiçoar aqui. Olha, o mundo está cheio de ideias que o lugar é importante. Mas a minha Bíblia diz que quando Deus te abençoa, você é abençoado seja no campo ou na cidade. Alguém diz, olha, eu ouvi esse testemunho. Este homem estava nessa profissão e foi abençoado por Deus. Eu quero essa profissão também. Não é essa profissão, é a bênção. Você entendeu? Ele subiu e levou Balaão a este lugar, ao cume de Pisga. Quero te mostrar agora uma foto de Pisga. Aqui está Pisga. Estávamos no cume de Pisga, no Monte Nebo. E foi o último lugar de Moisés. Moisés viu isso e ali, naquela montanha, Moisés morreu. Se você olhar bem, você vai ver Israel, a terra de Israel. Certo? E foi ali que Balaão foi levado por Balaque. E uma pessoa da nossa equipe de vídeo filmou isso. Agora olha isso, estamos vendo do norte, certo? Olhando para o norte, indo até o centro, onde está Israel no oeste. Certo? Essa é a imagem de Pisga. E em um lugar, bem aqui, naquela época, os filhos de Israel acampavam bem aqui. Certo? Lá está o Mar Morto. E depois vira para o sul. Agora olha aqui para mim. Deste lugar, ele olhou para baixo e olha o que ele disse. Você quer ver o que ele disse? Ele disse assim, então proferiu a sua parábola. Deus colocou as palavras na boca de Balaão. E ele disse isso, levanta-te, Balaque, falou ao rei, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou mude os seus planos. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Muitos citam estes versos de forma negativa. Por exemplo, quando você peca, eles dizem, se Deus não julgar este pecado, certo? Deus não é homem para que minta. Ele disse, a alma que pecar morrerá. Em vez de falar que Jesus morreu a sua morte, eles usam este verso sempre para julgamento. Se Deus não julgar a América, Deus vai pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Já ouviu isso? Certo? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Eles falam com essa voz, certo? Mas o fato é que o contexto deste verso vem agora. Verso 20. Eis, Balaão disse que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Deus tem te abençoado e ninguém pode revogar isso. Deus não vai abençoar, Deus já a abençoou. Diga para alguém agora, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. E isso, diga, é irreversível. Definitivamente irrevogável.